A paz de Cristo. Hoje, no Catequista Digital, vamos desmascarar a raiz da rebelião protestante, a recusa teimosa em aceitar a obediência visível aos apóstolos e aos seus legítimos sucessores. O protestante afirma seguir apenas a Cristo, mas se recusa veementemente a seguir a estrutura de autoridade que o próprio Cristo deixou. Esta postura não é um cristianismo genuíno. É, de fato, uma forma disfarçada de anarquia espiritual. A Bíblia, que os protestantes alegam seguir como única regra de fé e prática, é clara e exige a submissão incondicional à hierarquia que foi estabelecida por Deus. Primeiramente, o protestante acredita que basta a posse de um livro e a sua própria interpretação pessoal para alcançar a santidade e a perfeição. A Sagrada Escritura, todavia, prova inequivocamente que Cristo não nos deixou apenas um texto, mas sim homens com ofícios específicos para guiar a sua igreja e garantir a unidade da fé e da doutrina. Em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, São Paulo estabelece a hierarquia funcional para o corpo místico de Cristo de forma irrevogável. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Essa passagem destrói, sem sombra de dúvidas, a falácia do sacerdócio universal no que se refere ao governo e ao ensino autorizados. Cristo não se limitou a distribuir páginas impressas. Ele instituiu uma hierarquia funcional e doutrinária, com apóstolos, pastores e mestres. O propósito dessa estrutura não é meramente opcional, mas fundamental. É o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Ao rejeitar o bispo, que é o sucessor direto dos apóstolos e o pastor estabelecido, o protestante rejeita o meio ordenado por Cristo para a sua própria santificação e nega a edificação do corpo de forma visível e unificada. A obediência à hierarquia é, portanto, o caminho visível para a maturidade espiritual e doutrinária. Avançando em nossa análise, a ausência de uma autoridade final e visível é a causa imediata do caos doutrinário protestante. A Bíblia não permite que as divergências sejam resolvidas pela opinião isolada de cada crente, mas sim pela autoridade da Igreja. Em São Mateus capítulo 18, versículo 17, o Senhor estabelece a Igreja como a última e inquestionável instância de autoridade moral e judicial. E, se não as escutar, dize-o à Igreja. E, se também não escutar a Igreja, considera-o como um gentio e publicano. Esta passagem bíblica é um golpe demolidor contra o princípio do livre exame e a sola Escritura. O cristão não deve levar seus conflitos doutrinários ou morais à sua interpretação particular da Bíblia, mas sim a Igreja, o corpo apostólico visível e seus legítimos sucessores, o magistério. Rejeitar a decisão final da Igreja no sistema estabelecido por Cristo não é apenas um ato de discordância, é ser equiparado a um gentio e publicano, ou seja, ser expulso da comunhão eclesial e colocado em risco de condenação. Esta é a prova inequívoca de que a submissão à autoridade eclesiástica é condição fundamental para a permanência no caminho da salvação. Mas como saber quem, de fato, fala em nome de Cristo? O apóstolo São João nos fornece o critério infalível de distinção. Em 1 João, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo traça a linha de fogo que separa a verdade da heresia. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. É por isto que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esta é a passagem que fulmina o protestantismo. O critério de distinção entre a verdade e a heresia é objetivamente a obediência aos apóstolos.
O Espírito da Verdade se manifesta inequivocamente naquele que ouve os apóstolos e a linha de seus sucessores. Aquele que não ouve a voz da autoridade apostólica está, segundo a Escritura, sob o espírito do erro. Quando o protestante rejeita a voz da Igreja Católica, a única que possui a sucessão apostólica garantida, ele se coloca biblicamente sob a influência do espírito do erro, independentemente de quão sincera seja sua intenção. A sinceridade pessoal jamais pode substituir a obediência objetiva. É vital também compreender a verdadeira natureza dos apóstolos. O apóstolo não é um funcionário casual da pregação. Ele é um administrador dos mistérios de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, São Paulo define o papel sagrado e insubstituível da hierarquia. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. O ministério de Cristo reside nos apóstolos e, consequentemente, em seus sucessores. Eles são os administradores dos mistérios, o que significa que eles têm o poder delegado de realizar os sacramentos. Rejeitar a autoridade do bispo ou do sacerdote não é apenas um ato de indisciplina. É fechar a porta para o acesso aos mistérios de Deus, os sacramentos, que só podem ser administrados validamente por essa hierarquia divinamente estabelecida. Por fim, a ordem final de obediência, dirigida a todos os fiéis, é encontrada em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando a finalidade da sua vida, imitai-lhes a fé. A palavra guias refere-se explicitamente aos líderes eclesiásticos. A ordem é tríplice e categórica: lembrar-se, imitar a fé e, sobretudo, obedecer. Esta obediência é a prova visível da fé do crente e a única garantia contra a invenção teológica. Em conclusão, o protestantismo moderno é definido pela negação da autoridade visível e, ao fazê-lo, quebra as 5 ordens explícitas da Bíblia que exigem a obediência aos apóstolos e a seus sucessores. A obediência à Igreja não é uma invenção doutrinária arbitrária. Ela é o meio de santificação e a marca do Espírito da Verdade no mundo. Aquele que desobedece ao bispo, desobedece ao apóstolo. Aquele que desobedece ao apóstolo, desobedece a Cristo, e como a própria Bíblia ensina, arrisca sua alma ao se tornar um gentio. Portanto, não caia na armadilha da anarquia e da rebelião doutrinária. Una-se à Igreja, que é o corpo de Cristo, cuja autoridade é inegável nas Sagradas Escrituras e cuja obediência é o seu caminho para o céu. Somos o Catequista Digital, a sua dose diária de fé e conhecimento. Paz e bem. E inscreva-se neste canal.